Bom, nós falávamos anteriormente da renúncia de Jânio Quadros e os motivos que levavam os setores mais conservadores da sociedade brasileira, notadamente das Forças Armadas, a não desejarem, a não aceitarem a posse do vice-presidente João Goulart como sucessor de Jânio Quadros, um sucessor legal que era. Bom, hoje, do ponto de vista da comunicação, nós estamos conversando aqui pela internet, a comunicação é muito rápida, né? Se alguém está na China, ele pode assistir esse nosso encontro aqui perfeitamente, entendendo português, ele vai saber disso aqui direitinho. Mas naquela época, o problema de comunicação era muito mais sério, né? Nós não tínhamos essa facilidade de comunicação via satélite, ou comunicação por cabos, enfim, era o telégrafo e às vezes o telefone. A comunicação interna aqui no Brasil era uma dificuldade. Eu pedia a telefonista para fazer uma ligação, a telefonista entrava em contato, enfim, aquela rede toda. Imagine uma pessoa lá na China para chegar a notícia para ele que, olha, a partir de hoje o senhor é o presidente da República. Nossa Senhora, essa situação. E ainda mais contando com uma oposição que era uma oposição, inclusive, armada aqui no Brasil. Armada, eu digo por quê? Porque constituía-se também por parte das Forças Armadas do Brasil, aqueles setores mais conservadores. Bom, então, o que acontece é que os ministros militares, o ministro da Guerra naquela época, como eu já falei qual o significado do Ministério da Guerra, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica, simplesmente declaram que não aceitam a posse de João Goulart na presidência da República. E que não aceitariam, iam impedir, não é, essa posse. O que acontece? Aconteceria um golpe de Estado, não é? O vice-presidente que foi eleito, da forma que eu já falei, impedido por um setor militar, por setores das Forças Armadas, de tomar posse. Acontece neste momento uma reação que eu tenho a impressão que não contavam esses militares com essa reação. Governava o estado do Rio Grande do Sul o senhor Leonel Brizola. E neste momento ele passa a controlar, a liderar, melhor dizendo, uma campanha, primeiro local, regional, e depois nacional, para garantir a posse de João Goulart na presidência da República. Essa campanha ficou conhecida com o nome de Campanha da Legalidade. Leonel Brizola ocupa os estúdios de uma emissora de rádio no Rio Grande do Sul, naturalmente, transfere depois esses transmissores para o Palácio Piratini e de lá mobiliza a população gaúcha e posteriormente forma uma cadeia nacional conclamando a população brasileira a defender a legalidade. E esse movimento é vitorioso no aspecto em que vai garantir a posse de João Goulart na presidência da República. Jango e Brizola possuíam uma aproximação de família. Leonel Brizola era casado com a irmã de João Goulart, né? Mas também possuíam uma aproximação ideológica, partidária. Os dois eram herdeiros diretos, como já tive a oportunidade de falar em outro encontro, no PTB, do legado da tradição política de Getúlio Vargas. Brizola inicia então o armamento, distribuição de armas à população civil de Porto Alegre, coloca a brigada militar, que é a polícia militar hoje do Rio Grande do Sul, armada também, no sentido de defender essa campanha, e posteriormente consegue o apoio do comandante do Exército, do Terceiro Exército, o general comandava o Terceiro Exército. Consegue esse apoio e aí então já anuncia inclusive uma marcha até Brasília para garantir a posse. Veja bem que nós estivemos aí perto de uma guerra civil nesse momento aqui de crise entre a renúncia de Jânio Quadros e a posse de João Goulart. Isso não precisou acontecer. Por quê? Foi negociada
Vocês devem ter notado que eu ia falar o nome do general comandante do Terceiro Exército e me esqueci do nome dele. É Machado Lopes. Então, vamos lá. Bom, esse confronto, afinal, ele não ocorre porque encontra-se uma saída política, que é, pela primeira vez na República Brasileira, a instituição do sistema parlamentarista de governo. Tancredo Neves, ele parte ao encontro de João Goulart, levando essa proposta de que Jango assumisse o governo com um sistema parlamentarista. Esse sistema, essa proposta é aceito por João Goulart nesse momento, já aqui na América do Sul. Jango volta como presidente da República, muito bem, mas com poderes reduzidos, porque no parlamentarismo nós sabemos muito bem que o chefe, a chefia do governo, ela, nesse caso específico, era dividida com o primeiro-ministro. Nós tivemos o primeiro gabinete foi chefiado por Tancredo Neves, chefiou o primeiro gabinete parlamentarista. Mas o acordo era o seguinte: passado um período, vamos dizer, de experiência do regime parlamentarista, nós teríamos aí um plebiscito que o povo seria chamado, os eleitores seriam chamados a decidir se preferiam o parlamentarismo, continuasse o parlamentarismo, ou então o retorno do presidencialismo, que foi o que aconteceu. Após o plebiscito, Jango Goulart, ele assume como presidente sem o parlamentarismo. Então, depois do plebiscito, Jango Goulart assume o governo como presidente. Bom, é aí, neste momento, que nós vamos ter um aprofundamento da crise política brasileira. O governo João Goulart também procurou estabelecer uma política externa, de certa forma, mais independente dos Estados Unidos, de aproximação com o chamado mundo socialista, no caso com a União Soviética. Isso não implica que, ideologicamente, João Goulart tivesse aí alguma aproximação com o comunismo, até muito pelo contrário. Nós vamos perceber que João Goulart é uma pessoa, é um herdeiro, um latifundiário, de uma família de tradição agrícola lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas é aquela questão. Na realidade, ele defendia uma política nacionalista, uma política, do ponto de vista externo, inclusive, independente. Bom, Jango promove as famosas reformas de base, e aí é a questão. Nós já estamos no momento em que o Brasil já inicia um processo de industrialização no governo Juscelino Kubitschek. Nós já temos São Paulo com aquela quantidade de fábricas de automóveis, nós já temos automóveis circulando, nós já temos fábricas de outros produtos aqui no Brasil, já começa a ter o maior número de eletrodomésticos, geladeira, fogão, enfim, televisão já começa também a se popularizar. O Brasil já começa, do ponto de vista urbano, a modificar um pouco a sua aparência. Mas um problema grave ainda continuava, ou seja, a questão agrária brasileira. Por quê? Num país com tradição agroexportadora, a pequena propriedade ela não tem lugar. Se você planta para exportar, você precisa de grandes propriedades, de monocultura de exportação. E muitas vezes, nos momentos de crise de exportação, essas áreas são abandonadas do ponto de vista do cultivo. E em outros instantes, a empregabilidade também cai, porque quando há crise de superprodução ou crise de exportação, esses trabalhadores acabam ali sem função. E à medida que a grande propriedade vai crescendo também, vamos supor, há um novo produto aí de exportação. Se é uma região que possuía pequenas propriedades, essa pequena propriedade vai desaparecer, porque a grande propriedade precisa ali do espaço e ela acaba expulsando de uma forma ou de outra, ou violentamente, independente da forma que seja, ela vai sair daquela localidade. Então isso cria um problema muito sério. E outra, se você tem a maior parte das terras de um país concentrados
em uma quantidade de proprietários muito reduzida, você tem um problema sério de abastecimento, porque você passa a plantar, né, a cultivar aquele produto que tem valor fora, que é um produto de exportação, e vai renegar o restante, né? Não vai plantar o restante. Então nós temos o problema de abastecimento, do ponto de vista da alimentação do Brasil, era muito sério, era muito sério. Então Jango propõe as chamadas reformas de base. Reformas de base. O que eram essas reformas de base? Eram reformas mesmo na base da sociedade, na base, melhor dizendo, na base econômica brasileira, né? Que reformas são essas? Uma era a reforma agrária. O que é a reforma agrária, né? É uma redistribuição das terras. É a questão da reforma de base. Era uma reforma na base econômica, que incluía o quê? Reforma agrária, reforma bancária e na área urbana, lei dos aluguéis, né? E também uma reforma educacional, né? Essas eram lógico, e a principal questão que vai provocar uma crise muito grande, que é o controle da remessa de lucros. Então essas eram basicamente as reformas de base propostas por João Goulart. Reforma agrária, reforma econômica, bancária, reforma na questão da habitação, ou seja, já se propunha a desconcentração da propriedade do imóvel urbano. Era uma proposta de transformação, enfim, na economia brasileira, e veja você que isso vai tratar aí de uma questão que vai mexer muito na estrutura econômica brasileira, e você vai desagradar naturalmente os setores mais conservadores. Isso sem contar a aproximação de João Goulart com os movimentos sindicais. Isso tudo formou um caldo, né, de descontentamento na direita brasileira. Esse descontentamento atribuía ao governo Goulart, né, uma aproximação com o Partido Comunista, ou uma tentativa de tornar o Brasil um país comunista. E o que significava comunista no imaginário das pessoas daquela época? Um governo que vai chegar e vai acabar com a propriedade privada e que vai proibir a religião. A reação a esse tipo de situação nós já conhecemos. Foi uma reação militar comandada pelos representantes aqui no Brasil de grupos empresariais externos, e mesmo com o auxílio da Agência dos Estados Unidos de Informação, a CIA, né, que vai promover no dia 31 de março, 1º de abril, o golpe de Estado que vai instituir no Brasil uma ditadura militar que vai durar de 1964 até o seu final, em 1984.